Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com o senhor Wilson Poit, pai do Vinícius Poit, estreando o Diálogo Liberal, um programa da TV Poit que visa levar os valores liberais e falar um pouquinho do liberalismo de uma forma mais humana e mais real, no cotidiano das pessoas. Oi, seu Wilson, como que o senhor está? Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E para quem não sabe, o senhor Wilson Poit, ele é um dos maiores empresários e fundou a Poit Energia. Ele tem uma trajetória de sucesso no mercado privado e hoje também na área pública, servindo aí ao Estado de São Paulo. Antes de mais nada, a minha primeira pergunta não poderia ser outra. Como que é ser pai do Vinícius? É muito orgulho, sabe? É uma coisa, acho que todo pai sonha com a educação dos filhos, com a liberdade deles escolherem. Eu tenho 4 filhos e já há muito tempo alguém me falou um dia que que a Poit Energia era o meu sonho, né? Ser empresário, que criar empregos, crescer, como eu tinha vontade de ter escala, era o meu sonho. E que eu não deveria fazer uma força muito grande para que os meus filhos estivessem, por exemplo, dentro do próprio negócio, que cada um seguisse o seu sonho. E esse foi um conselho muito importante, sabe? Uma filha que sempre quis ser médica, a outra sempre pensou em empreendedorismo social, o Vinícius em empreender e depois em trabalhar com política e melhorar a vida das pessoas. O mais jovem está escolhendo a faculdade agora. Incrível. Tem uma frase que o Vinícius sempre usa, que remete ao senhor, que é que os exemplos inspiram, que as palavras inspiram, mas os exemplos eles arrastam. E eu sei um pouco da trajetória do senhor por conta da proximidade com o Vinícius. E eu quero saber da perspectiva de um jovem que não tinha luz em casa, que não tinha TV, que não tinha a qualidade de vida que hoje consegue proporcionar aos filhos. Como que foi lá atrás, ainda como garoto, com uma ausência grande de várias perspectivas, até mesmo de oportunidade, não era uma família tão privilegiada no sentido financeiro, como que foi sonhar com crescer, sonhar com buscar essas oportunidades, quais foram os desafios? Foi principalmente empreendedorismo por necessidade, sabe? Eu nasci no interior de São Paulo, num sítio. Meus pais muito simples, muito pobres. Morei numa casa de madeira, sem energia elétrica até os 12 anos de idade. Sem energia elétrica, no meu tempo, não é sem Wi-Fi, é sem televisão, sem geladeira, sem luz. Tinha uma coisa muito forte, a gente conversava muito depois do jantar, que sempre era muito cedo, comia cedo, e sentava para conversar. Normalmente fora de casa, porque muito calor, né? Eu nasci em Oswaldo Cruz, ali perto de Tupã, Presidente Prudente. E eu fui criado assim com muita liberdade. Eu e meu irmão, a gente levantava quando chegamos na idade escolar. Estudamos também numa escola rural. Então caminhávamos, naquela idade de 6, 7 anos, 4 quilômetros para chegar até essa escola, encontrando com amigos pelas porteiras, pelos córregos. Voltávamos da escola, na hora do almoço. Nossa casa não tinha fechadura, era uma casa de sítio muito simples, com o que eles chamam lá de tramela, que você encosta a porta, colocava a bolsa ali e ia para a roça procurar onde meu pai e minha mãe estavam aquele dia, qual era o eito, qual era o trecho que eles estavam trabalhando, ficava com eles lá. Era uma vida, ajudava em algumas coisas, mas era uma vida assim de criança bem livre, como um passarinho fora da gaiola, né? Comparando com crianças muito trancadas hoje. Então foi muito bom. A parte econômica era muito pobre, muito simples, tanto que o meu pai sempre disse que eu dei muita sorte, porque se o preço do café, se as condições tivessem melhorado, o sonho dele era comprar um cavalo, comprar uma égua, para que eu pudesse fazer o ginásio na cidade, que seria o complemento do primeiro grau no meu tempo. Como tudo deu errado, deu uma geada muito forte. Geada é um dia de muito frio, uma madrugada gelada, que estraga toda a cultura do café. Perdeu. E nós perdemos a colheita daquele ano, meu pai precisou vender o sítio para pagar as dívidas. E
como toda crise, sempre traz oportunidades, né? Até hoje tem sido assim. E aí nós mudamos para Rinópolis, uma pequena cidade, onde aí sim todo mundo começou do zero e todo mundo virou empreendedor, né? Meu pai, comerciante, bem simples. A minha mãe, sempre muito guerreira, cabeleireira e costureira, num cômodo do fundo da nossa casa. E eu tive a sorte de ter pais que não disseram assim que eu estava com 12 anos, né, 13 anos. Não diziam assim, é impossível comprar aquela bicicleta que você tem vontade, é impossível comprar aquele brinquedo. Eles diziam, se vira, vai ganhar o dinheiro, né? Então o empreendedorismo nessa fase da adolescência. Então eu fui vender sorvete, aprendi a consertar fogões a gás, a gente catava mamona na beira da estrada para pôr para secar, para vender. Então assim, aprender a ganhar dinheiro por conta própria nesta fase entrou na veia. E tanto que eu quando ia bem na escola e aos 17 anos até estimulado muito pela minha mãe, muito empreendedora, meu pai até queria que eu ficasse lá, porque eu era um bom vendedor, queria que eu ajudasse a negociar. Mas minha mãe me trouxe de trem para São Paulo, 12 horas de trem naquela época, de Parapuã até a Estação da Luz. A minha mãe só tinha terceiro ano primário, negociou uma bolsa de estudo num cursinho para mim, e eu morei no sofá da sala da minha avó em Santo André e passei na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, mas sempre pensando que eu ia me formar e ia ter meu negócio próprio. Eu tinha muita vontade de ter alguma coisa própria e foi o que aconteceu depois com diversos negócios em série. Então foi uma infância muito simples, mas assim, nunca passamos fome, porque quem tá no sítio tem mandioca, tem galinha, tem ovo, aprende a se virar. Mas a gente tinha muita liberdade. É incrível. E eu vejo alguns dos valores do Vinícius nisso, né? A questão das mulheres empreenderem, a necessidade, como que isso abastece a casa, como que isso ajuda as próprias crianças a se inspirarem na mãe, né? A fazerem alguma coisa, a correrem atrás dos seus sonhos. E eu vejo que foi isso que aconteceu com o senhor, né? A mãe incentivou, o pai também incentivou, mas a mãe viu um longo prazo, talvez, né? Mães empreendedoras sempre criam filhos mais empreendedores e com mais liberdade. Eu acredito muito nisso, tanto que nessa minha nova fase de give back, né, de devolução no setor público, tive uma experiência maravilhosa no Sebrae, em treinar mães vulneráveis, vítimas de violência doméstica, ex-presidiárias, vítimas de todo tipo de preconceito, a empreenderem. Porque às vezes elas não conseguem um emprego, não têm dinheiro, não conseguem se libertar. Então o empreendedorismo, né, as primeiras lições de separar os bolsos, né, o dinheiro pessoal do dinheiro profissional, aprender a economizar, a gastar menos do que ganha. Eu tive uma mãe muito guerreira, Dona Terezinha de Jesus, ela está viva ainda, está com 86 anos. Foi uma mulher fantástica, desde cabeleireira, costureira, trabalhou na roça, teve horta, foi comerciante, foi caixa de supermercado. Minha mãe era muito guerreira mesmo. Hoje ela está com Alzheimer, e eu cuido dela aqui em São Paulo. Sempre tem um ladinho do copo um pouco cheio, né? Que eu tenho a oportunidade todas as semanas praticamente agradecer minha mãe e ela não lembra, e eu agradeço e falo que é por conta dela que a vida da nossa família mudou. Ela se emociona, pergunta, mas é verdade mesmo, filho, tudo isso? Eu choro junto com ela, semana que vem eu conto de novo e a gente se emociona novamente. Então não deixa de ser uma oportunidade de estar sempre agradecendo. Minha mãe realmente mudou a perspectiva e mudou a trajetória de toda a família, porque depois eu acabei prosperando com as minhas diversas tentativas, numa delas foi a Poit Energia, fez muito sucesso e mudou a vida de toda a família para melhor e criou várias oportunidades de educação dentro da família e de retorno para os meus pais, para o meu irmão e pessoas da família. A família é o maior pilar, né, que a gente tem na vida. Família é a coisa mais forte que existe. É aquilo que está do nosso lado em qualquer momento. E com a nossa não foi diferente. Desde a família dos meus pais, meu pai e minha mãe,
como depois com a mãe do Vinícius, né, meus filhos. A gente já passou por muita coisa, por muitos momentos bons e por muitos momentos difíceis. Mas a família perdoa tudo, a família está sempre junto, é exemplo. E o diálogo entre a família é muito importante. A cultura e os valores inegociáveis, eles começam, são exemplos que a gente dá dentro de casa. Então não é dinheiro, né? Meus pais, por exemplo, não deixaram dinheiro para mim. Eles me ajudaram a estudar, educação, mas principalmente princípios e valores muito fortes e inegociáveis, que depois ajudam muito a gente a empreender, a dar escala para isso, a ajudar outras pessoas. Tem uma frase que eu não me recordo do autor no momento, mas que diz que o que muda o mundo são boas pessoas criando bons filhos que mudarão também o mundo. O senhor, sem dúvidas nenhuma, fez isso. O Vinícius vive desses princípios. E eu imagino que quando ele o contou, né, contou, pai, vou entrar para a política. E a política é um espaço que muitas vezes as pessoas deixam os princípios de lado. Não foi o caso do Vinícius. Ele escolheu não ter nem os privilégios que eram de fato legais, dados, como motorista, como verba ilimitada de gabinete, auxílio terno, tudo isso. Ele escolheu servir a um propósito, servir ao país dele. Mas no momento em que ele disse para o senhor que queria entrar na política, qual foi o primeiro pensamento? E o dia em que ele disse que ia se filiar ao Partido Novo, ia ser candidato, foi um susto, sabe? Eu fiquei um pouco assim, ainda perguntei, mas você vai ser candidato, com todo respeito, né, a vereador? Né? Não, pai, a deputado. Eu falei, estadual? Não, federal. Eu falei, filho, logo de cara, você vai ser candidato a deputado federal? Não, pai, porque eu acredito demais nessa plataforma, nesses princípios, nesses valores do Novo, e eu acho que é possível, né? Ele tinha 32 anos, 31, quando ele se filiou e se candidatou. E eu tinha amigos, então, já na Prefeitura de São Paulo, onde eu trabalhava. E muitos disseram, pô, te prepara seu filho para a derrota, porque a primeira eleição sempre perde, tem que ter perseverança, persistente, ele não é conhecido de jeito nenhum. Ainda mais para deputado federal, de primeira, assim, já vai preparando o Vinícius. E a surpresa foi muito boa, porque ele trabalhou muito. Na primeira campanha, acho que ele visitou umas 160 cidades, ou quase 200 cidades das 645 do nosso estado. Fez uma campanha muito forte pelas mídias sociais, com muita didática, demonstrou um talento assim de saber explicar, de saber conversar, virou um bom comunicador e com autenticidade, né? Você só consegue comunicar aquilo que você acredita muito. E aí teve uma surpresa muito grande de ser o mais votado já do Partido Novo logo de cara, aqui no estado de São Paulo, e foi uma coisa que emocionou muito. E me deu muito orgulho, inclusive do mandato dele. Foi um mandato muito bonito, muito de respeitar tudo que ele tinha prometido de economia, de recursos públicos, e ver meu filho com 33, aí 32, 33 anos, virar o líder da bancada paulista lá em Brasília. Eu fui, inclusive, no dia da eleição dele, 70 deputados, senadores de São Paulo, votando no Vinícius para representar essa bancada e, em plena pandemia, trazer tantas emendas para a saúde. Um orgulho bastante grande e eu tenho certeza que o Vinícius vai longe e vai chegar lá. Ele gosta de resolver, né? Ele é ímpar nisso. Sempre me recordo uma história que foi quando o João e o Bolsonaro, João Dória, ex-governador de São Paulo, e o Jair Bolsonaro estavam discutindo muito porque São Paulo não tinha alguma coisa para a saúde. Se eu não me engano, eram respiradores. E no meio da briga, o Vinícius foi até o Ministério da Saúde e fez isso, conseguiu os respiradores, resolveu. E ele sempre fala, ele gosta de resolver problema. Ele aprendeu isso com o senhor? Acho que a gente aprendeu junto, inclusive. O Vinícius, junto comigo, nós fizemos rally de regularidade durante 12 anos. A gente competia aos sábados, sempre uma prova longa. Imagina eu, navegador, que é aquele que tem que explicar o caminho, e o Vinícius, piloto. Não é fácil para o pai falar o caminho cheio de pegadinhas para o filho.
E a gente chegou ao pódio várias vezes, foi um negócio que nos uniu muito, né? Dá um conflito grande durante a prova. E a gente aprendeu um negócio no rally que a gente passou a aplicar nos negócios e na vida, né? Que é a tal da próxima referência. Não adianta você ficar discutindo muito o erro da curva passada ou a bifurcação que teve às vezes no meio do mato, no meio do pasto. Melhor, se você ficar falando muito, você erra de novo e erra de novo. Então tem uma hora que um tem que olhar para o outro e falar, olha, qual é a próxima referência? Não, mas você tinha que ter virado à direita. Qual a próxima referência? Principalmente ele como piloto, perguntando para mim como navegador. A gente tirou muitas lições disso, inclusive para os negócios e para a vida, né? E aí tem uma frase que vem da Poit Energia, que a gente adaptou no Rally, e hoje o Vinícius também, e eu falo muito nos meus negócios, ele também, que o foco tem que estar na solução e não no problema. Tem gente que passa uma vida ou passa meses falando do problema e fazendo lista de procura de culpados. O Vinícius aprendeu que rapidamente, lógico que tem que dar uma analisada no problema, mas se você tem 10 minutos, você gasta 2 ou 3 analisando o problema e qual é a listinha de solução? Quais são os próximos passos? Qual é a próxima referência? Então o foco tem que estar na solução e não no problema. E o Vinícius transformou rapidamente, no que eu gosto, até já ouvi ele falar, um construtor de pontes. Ao invés de focar naquilo que separa, eu e você podemos discordar de um monte de coisas, mas certamente tem algumas que a gente concorda. Então vamos começar por elas, vamos fazer uma listinha. Isso ele fez com o governador, fez em Brasília na Câmara, ou com o presidente da República, ou nos ministérios. Vamos focar no que nos une, depois a gente acerta o restante. Construir pontes. Então o Vinícius, nos momentos mais difíceis, inclusive da pandemia, quando São Paulo tanto precisava de ajuda e essa polarização estava dificultando, o Vinícius deu muito orgulho para a família e para os paulistas e paulistanos que votaram nele, porque ele construiu pontes. O Vinícius acalmou as coisas, procurou pôr a bola no chão e pensar naqueles que estavam mais precisando, na velocidade com que isso tinha que chegar na ponta, até porque nessa pandemia a desigualdade aumentou demais. Hoje nós temos um país em que ricos ficaram mais ricos e os pobres, e muito mais pobres, ficaram mais pobres. Realmente precisam de ajuda. Precisam de educação, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de um governo menor, mais enxuto e focado nisso. Acho que isso me fez me filiar ao Partido Novo cerca de 8 anos atrás, lá quando ele começou, desde o começo, por esses valores de ter um governo focado no que a população mais precisa e não proprietário de empresas de eventos, cemitérios, estádios de futebol. Criação de cavalo. Criação de cavalos, fazendas, estacionamentos, sambódromos, parques de exposições, autódromos. Eu acho tudo isso um grande absurdo. Parques, né? Fizemos a concessão do Parque Ibirapuera, toda a esquerda e todo mundo dizia que ia cobrar ingresso, que ia ficar pior. E hoje nós temos um prazer enorme de passear lá e ver como a qualidade melhorou sem trazer custo. E os serviços do parque melhoraram, tudo no parque assim. Não só o Parque Ibirapuera, como os que foram junto, porque a gente fez pacotes. Sim. Um filé mignon junto com vários outros na periferia que estão ótimos, que tinham mato alto, sem iluminação, sem segurança. Então eu acredito muito nesses valores e acho que o Vinícius tem muito para multiplicar isso, fazer muita coisa. E foi o que ele defendeu lá, marco legal das startups, saneamento, essa qualificação que vem também do setor privado. E queria saber um pouquinho sobre isso, as dificuldades anteriores, né? As dificuldades lá atrás de empreender, as dificuldades que o senhor encontrou e como que o Estado foi um empecilho e como avaliando hoje, o que poderia ter sido feito diferente, o que poderia ter sido facilitado pelo setor público para que o senhor tivesse mais sucesso e até mais rápido, quem sabe, se não fosse o Estado, né? Atrapalhando. Quem vai criar os empregos que o Brasil precisa, o Estado de São Paulo precisa, são os micro e pequenos negócios. São milhares de microempreendedores. Com todo respeito às empresas grandes,
elas estão muito robotizadas, digitalizadas, cada vez precisam de menos gente. Quem vai criar os empregos mesmo e as ocupações são muitos empreendedores. E a vida do empreendedor no Brasil e nesse estado, ela é muito difícil. E nós experimentamos isso na realidade, desde a minha infância, e quando eu comecei a empreender mais ou menos aos 13 anos, então são 50 anos atrás, porque hoje eu estou com 63 anos, já sou avô, mas eu sou aquilo que na Endeavor, que é uma ONG que apoia, e um prêmio que eu ganhei alguns anos atrás, eles chamam de empreendedor em série. É aquele que tenta várias vezes e nunca desiste. Vai aprendendo com os próprios erros. Foi isso que eu fiz. Tive vários negócios. Minha história não é uma história de sucesso instantâneo, não. Eu nunca quebrei feio, mas eu andei de lado muitos anos da minha vida e tive que recomeçar com outros negócios. Então eu estive do outro lado do balcão e abrir um negócio no Brasil, tocar um negócio no Brasil, contratar gente, pagar imposto, seguir as leis, é uma coisa extremamente complicada. Ela vem melhorando ultimamente, mas o tempo de abertura de empresas, o tempo de se adaptar a impostos que mudam todos os dias e nem você, nem o contador e às vezes nem o fiscal sabe como que está isso. Então foi uma luta tudo isso, sabe? Não faltaram madrugadas, é uma solidão muito grande também a do empreendedor brasileiro pequeno, que não tem um conselho de administração, aquele que está sozinho, que tem a esposa, que tem às vezes um sócio, alguém, um amigo para conversar e olha lá. Então as decisões são muito solitárias e o governo fica com uma parte muito grande do negócio. Além de que você começa a sofrer com fiscalizações de todas as maneiras, desde o dia que você escolhe o nome da empresa, que já vem alguém para dizer que não pode ser aquele, tem que registrar não sei onde, aí os primeiros impostos, os primeiros funcionários. Então é muito difícil. Eu tive a oportunidade de estar desse lado do balcão e depois de vir para o outro lado do balcão, que foi a minha atividade trabalhando como secretário municipal aqui em São Paulo. Eu brinco que eu sou o único caipira que fui secretário de 3 prefeitos, né, diferentes. Né? Fui secretário do Haddad, fui secretário do Dória, fui secretário do Bruno Covas, fui o único que foi mantido de alguma maneira e sempre trabalhando como empreendedor lá dentro, para facilitar a vida dos pequenos empreendedores, reduzir o tempo de abertura de empresa, cuidar da liberdade econômica, né, e fazer com que as coisas fossem mais fáceis, mais digitalizadas, na base da confiança. Porque às vezes um empreendedor não consegue abrir um negócio porque não recebe uma resposta, seja da prefeitura que for, do interior do estado, do interior do Brasil. Demora 6 meses, 1 ano, ele desiste, porque ninguém fala se pode ser nessa casa aqui, se pode ser naquela esquina. A gente hoje em dia já está mais rápido, a gente deixa abrir. Negócios de baixo risco tem que deixar abrir. A fiscalização tem que se concentrar em negócios mais perigosos. Uma fábrica de bomba de festa junina, um posto de gasolina, uma balada, tem sim que ser muito bem fiscalizado. Mas negócios menores, escritórios, negócios caseiros, pode abrir, meu filho, vai lá e abre. Depois a gente passa lá e dá uma olhada se está tudo em ordem. Mas é a liberdade econômica que hoje acho que já começa a funcionar, mas tem que ser regulamentada no estado e nos municípios, porque não adianta ela ser uma lei hoje. Então eu vivi muito os dois lados da questão e gostei bastante dessa minha fase de devolução para a sociedade, de ajuda, porque eu acho que todo empresário, que toda pessoa que puder, ou todo jovem, encontro na prefeitura ou no Sebrae, onde eu estava agora, que é uma casa abençoada de ajuda aos microempreendedores que cresceram demais nessa pandemia. Na ausência do emprego, as pessoas com liberdade criaram o próprio emprego. Muitos empreendedores por necessidade que precisam muito de ajuda. E a gente pode ajudar com capacitação empreendedora, aprender a fazer conta, calcular o preço de venda, sabe? Microcrédito orientado, essa é a outra grande chave do negócio, é pouquinho dinheiro, mas com mentoria, com ajuda, a pessoa prospera e vai para frente. E aí acontece o que mais a gente está precisando nesse país, porque a gente tem visto aí nos debates que a guerra entre os dois lados é quem vai dar mais peixe.
Eu falo, quem vai dar mais peixe para a população acabar vivendo sem trabalhar? Nós queremos ensinar a pescar. O grande segredo, a grande saída para esse país, nesse momento, e eu pude trabalhar desse lado no Sebrae, por exemplo, ensinando a pescar. Eu acho que tem que dar o peixe sim. O governo federal, mas você vê um país como os Estados Unidos, tem muito mais recursos para dar o tal do auxílio. E isso precisa. Aqui no Brasil tem muita gente precisando do auxílio e ele é bem-vindo. Mas não pode dar o resto da vida. Não pode ficar disputando eleição para ver quem vai dar mais e por mais tempo. Nós precisamos ensinar essa população a pescar, ensinar a trabalhar e que os seus filhos e que a próxima geração prospere como empreendedores. Então, acho que a saída vão ser milhões de empreendedores orientados com apoio do governo no microcrédito, mas criando empregos. O senhor lembrou aqui em muitos momentos, né? Lá atrás, aos 13 anos, começou a empreender. Vinícius também no ensino médio, mais jovem, teve essa oportunidade e tinha dentro de casa um professor. Uma coisa que nós precisamos pensar é no valor da educação. E sabemos que a educação brasileira não anda muito bem em lugar nenhum. Como que a educação pode ser uma ferramenta de oportunidade para gerar paixão pelo empreendedorismo, para gerar conhecimento sobre como empreender, né? Recentemente teve o Luva de Pedreiro, que teve uma certa necessidade de, quem sabe, uma educação empreendedora, uma matemática financeira, porque muitas vezes isso impede também que as pessoas sejam passadas para trás. Então, como que o senhor vê essa questão da educação empreendedora? É super importante nas escolas. E o Vinícius tem falado muito nisso. A gente tem que tirar o gap, né, desses 2 anos em que a molecada ficou fora da escola, né, todo mundo ficou sem estudar. Mas não só tirar essa diferença com o ensino integral, com o ensino, mas oferecer uma disciplina optativa em todas as escolas, inclusive no ensino básico, de educação empreendedora para jovens. Essa é uma base importante. A gente perde uma grande oportunidade, porque a turma na adolescência tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer algum negócio, e na ausência disso, às vezes acaba ficando no quarto, com game, com jogo, com uma série de coisas, que não faz mal também, muitos acabam fazendo um startup, mas tinha que aprender na escola, até antes do vestibular, a fazer negócio, a fazer um pequeno plano de negócios, a ouvir histórias inspiradoras de empreendedores brasileiros ou de gente que nasceu naquela própria cidade, naquele próprio bairro, perto daquela... Sempre tem alguém perto da escola, na sua rua, na sua cidade, que prosperou como empreendedor, que fazendo direito, sem atalhos, aprendendo a cuidar de gente. E isso dá para ensinar na escola. E não importa depois, a profissão que o jovem escolher pode ser vendedor, comerciante, ou médico, advogado, engenheiro, tem que saber fazer negócio, tem que saber fazer conta, tem que saber fazer um plano. Você conhece, eu conheço muitos bons profissionais, são ótimos técnicos, ótimos médicos ou dentistas, mas estão sempre sem dinheiro, estão sempre com problemas porque gastam mais do que ganham, porque às vezes não sabem fazer um planejamento, um financiamento, ou procurar as coisas, visitar feiras, conhecer onde a roda já foi inventada. Então, educação empreendedora nas escolas é uma grande ferramenta para o liberalismo das pessoas comuns. Os jovens aprenderem matemática, português, ciências, biologia, tudo tem que aprender, um outro idioma. Eu sempre falo que a grande chave de liberação nesse país de sucesso é que todos os jovens aprendam na escola uma outra língua, principalmente o inglês, se for possível, aprendam a fazer negócios, né? Noções de liberalismo e de empreendedorismo e aprender a se comunicar. Eu acho importantíssimo, sabe? Que as pessoas, não importa a profissão que tenham, que aprendam a fazer um pitch, que a gente fala, aprendam a resumir, porque hoje ninguém tem mais tempo. O tempo é uma das mercadorias mais difíceis. Então você tem que ser... A concorrência é enorme das mídias sociais, das outras pessoas. Você tem que saber a vender o seu peixe, a vender o que você faz de uma maneira simples, sabe?
que os primeiros 2 ou 3 minutos sejam para uma entrevista de emprego, ou seja, para abrir um negócio ou para vender um produto, você tem que aprender a se comunicar. Então eu considero a educação voltada também para esses aspectos práticos, é um espaço muito grande que a gente tem. Vinícius tem falado muito nisso e eu acredito bastante que por aí a gente vai ter jovens mais capacitados e uma população que dependa menos de auxílios e principalmente que seja qual for a profissão que eles escolherem, mais jovens pensem em sair da faculdade pensando em criar emprego e não só procurar emprego. A gente precisa mais de gente que não sonhe em sair e procurar um emprego público, procurar um trabalho, com todo respeito, porque a gente precisa de bons profissionais. Mas não pode ser todo mundo. Tem também que ter uma boa parcela que saia querendo criar um negócio e criar emprego, porque é assim que a roda vai virar e o país vai virar a potência que a gente espera. Maravilhoso. Já vamos para o encerramento. Foi um prazer enorme conversar com o senhor Wilson Poit, que é uma referência no Brasil, que é uma inspiração para o Vinícius, para mim e para todo mundo, que é uma pessoa de luz, uma pessoa com muita sabedoria. E eu vou pedir nesse final, senhor Wilson, para o senhor direcionar aos nossos telespectadores uma mensagem que seja de incentivo, uma mensagem de perseverança liberal. Qual que é o conselho que você tem para eles? Olha, eu acho que toda crise, de verdade, parece um clichê isso, mas traz uma oportunidade, né? Nós estamos saindo agora de um momento de muitas dificuldades, mas eu conheço, faço mentoria com muitos empreendedores, então tem muita gente sofrendo ainda, muita gente reclamando, muita gente procurando culpados, né? E hoje em dia se culpa muito a mãe, a crise, o vento, o governo, e tem gente já focando na solução e descobrindo os novos hábitos da população agora, porque o mundo está mudando e ele muda muito rápido. E o conselho para quem quer empreender, para quem quer praticar mais o liberalismo, quem quer ter uma vida mais feliz, é realmente como o Vinícius fala, gastar a sola do sapato e ouvir as pessoas. Quem te conta o que está precisando, como está precisando do produto, como quer ser atendido, são os consumidores, são os clientes, são os amigos, são os vizinhos. Então, inovação, acho que a principal coisa que eu gostaria de deixar é essa. Inovação para os negócios e para a sua profissão, para a sua vida, não precisa ser algo tecnológico, que venha lá da NASA, alguma coisa complicada. Inovação, quem te conta, são os seus clientes, são as empresas, são os seus empregadores, ou realmente quem está levando o seu produto. Se você conversar, toda semana ele te conta uma novidade, um jeito que ele quer receber aquilo, embrulhado de uma maneira diferente, empacotado num kit ou agregando valor. E principalmente, focar sempre na solução e não só ficar olhando para trás, porque eu sou otimista e eu acho que nós vamos ter muitas oportunidades daqui para frente, desde que o governo não atrapalhe a vida das pessoas, libere com mais facilidade para se abrir negócios, para se criar empregos. Muitíssimo obrigada. É isso, pessoal.